Olá, alunos! Eu sou a professora Cláudia Moraes e hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual conto. Você sabe o que é conto? Não? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim, da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados. Elementos do conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. São eles: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Personagens do conto. As narrativas, sendo elas reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Estes seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham a vida e consciência para viver aquela história. Essas são as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. O narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Ele pode ser um narrador personagem, que vivencia a história e faz também o papel do narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz, contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ela sabe e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo. Podem ser minutos ou até mesmo dias. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve, por tratar-se de um conto. Tempo. Ainda sobre o tempo. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explicitamente ou implicitamente, onde as personagens situam-se, ou seja, onde aconteceu a narrativa. Por tratar-se de narrativa curta e breve, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que haja muitos cenários e que eles sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Enredo. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre o enredo adiante. Conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e, geralmente, deixa o começo da narrativa diferente do final. Estrutura do conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas. Introdução ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o conteúdo da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela.
desenvolvimento ou complicação, surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação-problema, que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Conclusão ou desfecho, solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi resolvido ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos de conto. O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos dependendo dos elementos que compõem a história e de como eles podem terminar, dando subgêneros a eles. Veja alguns contos mais famosos, ou melhor, alguns tipos de contos mais famosos. Conto de fadas, ou conto maravilhoso, conto de terror e conto fantástico. Espero que você tenha aprendido o que é conto e que leia muitos deles. Ler contos é uma coisa muito divertida. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Tchau!